Tem jogador do Corinthians que não aparece para treinar desde quarta-feira da semana passada. Vídeo de hoje do canal do Nicola te põe a par dessa história e fala também sobre a pedida de Felipe Luiz para renovar seu contrato com o Flamengo. Rubro-negro considerou a oferta muito alta. Preciso te atualizar também sobre Gerson, que segue acenando com a possibilidade de jogar no Verdão e nas últimas horas surgiu uma possibilidade de acordo. Para completar, jogador ex-Corinthians é envolvido em uma negociação de 350 milhões de reais, um erro do São Paulo que pode custar R$1 milhão. Fala ainda sobre o colombiano mais valioso do futebol brasileiro e ele pertence ao Cruzeiro. Tem as últimas do Galo, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Só pedir para você fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá várias dicas ao longo de todo o dia, para você fazer sua fezinha esportiva, aumentando suas chances de ganhar. Importante, você não vai pagar absolutamente nada para estar no meu grupo do Telegram. Já clica no comentário fixo ou no vídeo, ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o Telegram. A partir daí basta me seguir, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre a invasão das SAFs no futebol brasileiro. Esse projeto criado em 2021 que permitia aos clubes se transformarem em sociedade anônima do futebol não para de crescer. Já são 122 times que viraram sociedade anônima no futebol brasileiro. O recordista de SAFs está em São Paulo. O estado tem 29 das 122 SAFs. E na sequência aparece o estado do Paraná com 15 SAFs, o estado de Minas Gerais com 14 e Santa Catarina com 10 SAFs. A pergunta que eu deixo para você: qual a SAF melhor administrada hoje? E qual o parceiro que você gostaria que administrasse o seu time do coração, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro para registrar uma triste curiosidade. Bruno Fux não serviu para o Atlético, né? Tanto que ele acabou sendo emprestado para o Palmeiras numa troca que envolveu o Caio Paulista. Na oportunidade, uma decisão do técnico Cuca, que preferiu ficar com o Igor Rabelo. Pois bem, hoje o Bruno Fux está cheio de moral no Palmeiras. Ele não é titular, mas tem jogado com enorme frequência. Eu separei uma declaração do Abel Ferreira para se referir ao atleta, abre aspas. É um zagueiro com uma saída de bola absurda, com uma calma também extraordinária. É um jogador que nós gostamos e que vamos continuar com ele. Abel Ferreira cravando a compra do jogador, que ainda pertence ao Atlético. O empréstimo se encerra em 31 de dezembro e a operação de compra vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Só para registrar que o Atlético não soube utilizar o Bruno Fux e perdeu alguém que faria enorme papel importante, especialmente no clássico contra o Cruzeiro, marcado para quarta-feira. Galo que não terá Lianco, submeteu a uma cirurgia, e também Vitor Hugo suspenso. Quem está machucado e ainda é dúvida é o Ivan Roman, zagueiro chileno. Só para completar em relação ao Atlético, última parcial divulgada para o clássico de 18 mil ingressos vendidos, jogo na quarta-feira na Arena MRV. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem o colombiano mais valioso do futebol na América do Sul? Eu me refiro a Luiz Sinisterra. Levantamento feito pelo site Transfer Market aponta o Sinisterra como o jogador mais valioso do país dele, atuando no futebol da América do Sul. O atacante do Cruzeiro hoje está avaliado em 15 milhões de euros. É um valor quase o dobro na comparação com o segundo colocado, o Castanho, 24 anos de idade, jogador do River Plate, apontado como alguém que vale 8 milhões de euros. Na sequência aparecem Carrascal do Flamengo e Carlos Cuesta do Vasco, ambos na casa dos 7 milhões de euros. O Borré do Internacional avaliado em 6 milhões de euros. A gente ainda tem o Monsalve entre os 10 primeiros, Monsalve colombiano de 21 anos de idade, jogador do Grêmio, cujo valor de mercado é de 5 milhões de euros. Tô contando tudo isso para registrar como alguns torcedores do Cruzeiro parecem precipitados ao cravarem que o Sinisterra não vai dar certo. O início de fato é ruim, um pouquinho acima do peso, sem conseguir jogar como, por exemplo, na Inglaterra, mas esse é o tipo de atleta que vale o investimento e a paciência, tem muita categoria, embora muitas lesões no seu histórico. Hora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá
no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$1 milhão equivale a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular. O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$2.300.000 por mês. Hora de falar sobre o Corinthians e mais uma de Augusto Melo. E olha que essa custou bastante dinheiro ao Timão. Você lembra do Pedro? Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que trouxe o Yuri Alberto, certo? Pedro é titular absoluto na Rússia e jogador com importância nas categorias de base da seleção brasileira. Pois bem, o Al Ahly da Arábia Saudita se mostrou disposto a pagar 55 milhões de euros ou 352 milhões de reais para comprar o Pedro, na janela de janeiro. O Timão havia mantido 30% do valor de uma venda futura. Além disso, tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que com 32,5%, o Corinthians embolsaria pouco mais de 100 milhões de reais numa eventual ida do Pedro do Zenit para o Al Ahly. Só que, como o Augusto Melo vendeu no ano passado sem que ninguém soubesse os 30% dos direitos econômicos ao Zenit por cifras muito pequenas e ainda desconhecidas, dá para contar que se o negócio acontecer com o time saudita, o Corinthians vai embolsar apenas 9 milhões de reais. Uma perda superior a 90 milhões de reais. E é por essas e outras que o Timão não consegue sair do buraco financeiro. E sua dívida só cresce com a perspectiva de terminar o ano na casa de 3 bilhões de reais de débitos. Hora de falar sobre Gerson, que segue cavando uma vaguinha no Palmeiras. Vale a lembrança que durante o final de semana ele chegou a curtir uma mensagem de um torcedor do Palmeiras que marcou a presidente Leila Pereira e afirmou que buscaria o Gerson no aeroporto caso o negócio com o Verdão fosse finalizado. A novidade dessa segunda-feira diz respeito à possibilidade de o Zenit criar uma situação para que o negócio com o Palmeiras saia envolvendo outros atletas. O Verdão já deixou bem claro que não tem intenção nem capacidade financeira de investir 25 milhões de euros para comprar o ex-meia atacante do Flamengo. E essa é a pedida do Zenit. Para que o negócio possa avançar, o Zenit cogita incluir algum outro atleta. E o Riquelme Felipe, que foi alvo do Zenit algumas semanas atrás, poderia ser essa moeda de troca. Atacante que recebeu uma oferta de 8 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. A contraproposta do Palmeiras na oportunidade foi de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Ou seja, a pedida do Palmeiras foi de algo na casa dos 15 milhões de euros. Se o Zenit pede 25, caberia ao Palmeiras colocar 10 milhões de euros para receber o Gerson em troca da ida em definitivo do Riquelme Felipe. Tudo isso ainda em fase embrionária. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Palmeiras nega qualquer negociação com o Zenit por Gerson, até porque o foco hoje no Palmeiras está todo voltado para a reta final de Copa de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O Palmeiras tem chances reais de conquistar ambos os títulos. Mas, por outro lado, Gerson já tenta ver seu futuro, atleta que não disputa partidas pelo Zenit há 11 jogos. Ele vem se recuperando de uma contusão muscular e, enfim, está à disposição. Vamos ver se ele reaparece no time no próximo domingo. Hora de falar sobre o Flamengo. E Felipe Luiz respondeu à proposta de renovação de contrato feita pelo Flamengo. A ideia do treinador, via Jorge Mendes, seu representante, é de faturar na casa dos 2 milhões de reais por mês de salário. Vale a lembrança de que hoje o Felipe Luiz tem direito a cerca de 300 mil reais mensais. Diferença bastante grande.
É bem verdade que nesse período de um ano à frente do time principal, o Felipe Luiz recebeu ofertas do próprio Flamengo para ter seu salário reajustado. E o Felipe entendia que não era a hora de negociar. Agora, há poucas semanas do fim do contrato, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, as partes se entenderam e estão negociando para a extensão desse contrato. O Flamengo já considera essa proposta de 2 milhões fora da realidade e tenta mostrar ao Felipe que o ideal seria fechar acordo por cifras inferiores. Existe otimismo no Flamengo em relação a esse acordo. A ideia do Felipe, inclusive, é de estender o contrato até dezembro de 27. Primeiramente, o Flamengo pensava em estender esse contrato até 26 com uma prorrogação automática por mais um ano, caso as partes quisessem. E você, pagaria quanto para ter Felipe Luiz de novo? Continuar com o Felipe Luiz na próxima temporada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E José Martínez, meio-campista venezuelano do Corinthians, está desaparecido. Ele não treina com o elenco desde a quarta-feira da semana passada, quando o elenco se reapresentou depois de 3 dias de folga. Ele perdeu os treinos de quarta, quinta, sexta, domingo e segunda-feira. Nessa segunda, mais uma vez, ele não apareceu e a diretoria do Corinthians, que vinha fazendo o possível e o impossível para que essa notícia não fosse divulgada, acabou por confirmar a ausência do atleta. Importante registrar que no centro de treinamento do Corinthians ninguém tem a resposta para a ausência do atleta. O que o Corinthians, por parte diretiva, sabe é que o Martínez alega um problema familiar relacionado ao filho, uma coisa atrelada a passaporte, mas mesmo os diretores mais próximos do Osmar Stabile não são capazes de confirmar o motivo da ausência dele é esse. Há muita irritação por parte do presidente e também do técnico Dorival Júnior, que já afirmou que ainda que ele se reapresente nessa terça-feira, está fora do clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, algo muito natural, especialmente depois de tantas faltas em treinos. Vai haver uma multa no salário dele, isso já é líquido e certo, ainda que a justificativa seja extremamente convincente. O Corinthians entende que ninguém pode faltar por tantos dias aos treinos. E mais uma vez sobrou para Fabinho Soldado. A avaliação interna é de que o executivo de futebol do Corinthians é muito permissivo. E os jogadores deitam e rolam em cima dele. Já contei para vocês que o Fabinho Soldado só não caiu no timão até agora por conta de uma pressão dos jogadores que pediram que ele permanecesse pelo menos até dezembro. E você, o que faria se seu funcionário faltasse por quase uma semana? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!